Ele está fazendo um programa maravilhoso lá na Igreja Central. Giovana está indo, né, Giovana? Ali está fazendo um programa maravilhoso, ensinando a gente a ter completa dependência de Deus, ensinando a gente como orar de maneira verdadeira, como tornar Deus o nosso amigo principal, ok? E a gente convidou, já estou na escala aqui, e eu falei com o John que eu traria o Dr. Tiago para poder falar para vocês um pouco do que ele tem falado lá na Igreja Central, ok? Amigo, muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui conosco. Essa é uma igreja muito especial, uma igreja fervorosa, uma igreja que tem durante a semana dias específicos, um dia específico para jejum. Durante um mês também tem sábados que eles separam para jejum. Então, uma igreja que, se tem uma igreja que busca aqui no distrito a presença de Deus, essa aqui é uma delas. Muito obrigado pela sua presença, ok? Muito obrigado pelo convite. Bom sábado, irmãos. Bom sábado. Eu fico muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que o pastor falou do coração, porque quando eu entrei na igreja ali, a gente já sente, né? Amém. Quando a gente entra no local em que Deus está presente, onde Deus está adorado, a gente já sente ali a presença de Deus, o fervor dos irmãos. E que o Senhor continue com vocês, amém, guiando nessa missão, fazendo com que vocês cresçam mais, não em quantidade apenas, mas também em espírito, né? Para que sejamos cada vez mais próximos de Jesus. Bom, vamos fechar nossos olhos para falar com Deus mais uma vez. Pai Santo, neste momento queremos lhe pedir que o Senhor continue conosco. Amém. Que nesse momento, ó Pai, todo ser humano venha cair por terra e que apenas, ó Pai, o Teu nome seja exaltado aqui neste local. Ajude-nos, ó Pai, a ouvir a Tua voz nessa manhã, pelos méritos de Jesus. Amém. Bom, como o pastor falou, nós fomos convidados, né, a minha esposa e eu, para estarmos realizando nessa semana lá na escola e lá na igreja também, os momentos a sós com Cristo, que é um conjunto de orientações que nos ajuda a colocar mais próximo de Jesus, né? A irmã Giovana tem participado lá, né, desde semana na escola. A irmã também foi funcionando, você que está participando, né? Gabi também está lá participando e tudo mais. A gente começou na quarta-feira, são um conjunto de orientações, né, que ajuda a gente a ter um melhor relacionamento com o Senhor Jesus. Não é assim uma geração igual a gente está acostumado na igreja, né, irmão? Não é só escutar, tem que colocar na prática lá, porque senão não está participando. E hoje à tarde, às 3 horas, nós vamos ter lá o quarto momento, lá na igreja central, tá? Lá na igreja da escola. E ali vai partir para o próximo passo, né? Que é como ouvir a voz de Deus. E lá também vou dar orientação de como vai ser a vigília, tá? A gente fala vigília, mas não é vigília. Mas não é. Por quê? Porque quando a gente fala em vigília, a gente está acostumado com as vigílias tradicionais da igreja, né? Vigília que você vem, você canta, você prega, você ora, você escuta testemunho, não é assim que a gente está acostumado a essas vigílias? Lá não, lá vai ser reunião de oração, porque nós só vamos orar de 2 da manhã até as 6 da manhã, é só oração. Lá você não vai escutar sermão, não vai ter mensagem musical, é só oração. E aí, para você entender como é que vai ser a dinâmica da vigília, tem que estar lá hoje 3 horas da tarde, que eu vou explicar como é que vai dar o quarto momento, né? Você então, Giovana, tem que estar lá às 3 horas para passar no quarto momento, está participando de 2 jornadas. E aí depois, nesse período aí, vou dar também a orientação de como vai ser a vigília. Aí um pouquinho antes do pôr do sol, a gente vai todo mundo para casa, para se preparar, para dormir, tem que descansar. Para as 2 da manhã está começando em ponto lá a nossa vigília, tá bom? E aí depois da vigília tem um quinto momento, e aí depois 2 horas da tarde, lá mesmo a gente vai fazer o fechamento final, vocês estão convidados a participar lá com a gente, tá bom? Bem, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Primeiro Coríntios, capítulo 13, todos encontraram? Amém? Amém. Amém. Então vamos lá. Ainda que
que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ele que distribui todos os meus bens entre os pobres, e ele que entrega meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é imperfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a esperança, pois mais a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, um deles é o amor. Bom, vou contar para vocês um pouco da minha vida, da minha experiência. Quando eu nasci na igreja adventista, sou filho de família tradicional da igreja, meus avós minha mãe conheceu o adventismo com 2 anos de idade. Os meus avós moravam em Minas, foram para Brasília, na época estavam construindo Brasília. Ali eles conheceram o Evangelho e ali eles ajudaram a inaugurar muitas igrejas, a fundar muitas igrejas. E desde pequenininho eu fui ensinado dentro dos caminhos de Jesus. Desde pequenininho minha mãe sempre fazia um culto matinal com a gente, fazia um culto ali comigo, com meu irmão, com minha irmã. Eu sempre fui ensinado dentro dos preceitos da igreja. Cresci dentro da igreja. Quando eu aprendi a ler, eu comecei a estudar a Bíblia e 2 coisas me chamavam muita atenção. Uma das coisas que me chamava a atenção é quando você abre a Bíblia, parece que Deus está muito presente na vida das pessoas, parece que Ele está muito mais real. Por exemplo, chegou para Abraão e falou: Abraão, sai da sua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Chegava para Jacó: olha, eu vou te proteger. E aquela visão que ele teve, da escada. Chegava para Gideão: ó, Gideão, você está aí amassando os trigos aí, eu vou te levar lá para você guerrear. E aí, com 300 homens só, derrotou o exército inteiro. E aí você via no Novo Testamento os milagres que Jesus fazia. Os cegos viam, os coxos andavam e tudo mais. E eu falava: por que Deus na época fazia tantas essas coisas e hoje a gente não vê tanto isso? Por que parece que as pessoas ouviam tanto Deus falar com elas e agora parece que Deus está mais distante e tudo mais? Você não via as coisas hoje do jeito que acontecia na Bíblia, né? E isso me chama muita atenção. E as pessoas falam assim: ah, não, é porque na Bíblia é diferente e tal. Hoje Deus atua de maneira diferente. E aquilo não me respondia. E quando eu ia para a história da nossa igreja, ali na época da irmã White, dos pioneiros e tudo mais, eu também via que era a mesma atuação, igual da Bíblia. E eu falei: nossa, mas por que lá? E agora é diferente. Parece que parece que Deus está um pouco mais distante e tudo mais. Antigamente chegava alguém doente, chegava lá outro e falava: levantava e ia, era assim. E hoje em dia, ora, parece que as coisas não acontecem. E outra coisa que chamava a atenção é que lá em Apocalipse tem uma carta que Jesus escreveu para uma das igrejas que falava assim: quem dera se voltasse ao seu primeiro amor. Esse termo primeiro amor, ele vinha para mim assim, o que eu imaginava. Porque eu escutava as pessoas falarem assim: ah, aquele fulano, tá vendo, acabou de se batizar, esse é o fervoroso. Marca um projeto missionário para escrever folheto, 2 da tarde, ele é o primeiro que está lá. Vai fazer um evento, dono dos cursos da igreja. Por quê? Ele está vivendo o primeiro amor dele. Começou a conhecer Jesus agora, ele está vendo o primeiro amor. Ou algumas pessoas estão anos na igreja lá, e aí falavam assim: ah, quando eu me batizei, naquela época eu vi o meu primeiro amor. Agora eu já estou mais morno, não sei o quê, mais cansado, mais animado. Então o que eu imaginava? Eu imaginava assim, que o primeiro amor é sempre alguém que nunca conheceu Jesus, passa a conhecer e vive esse primeiro amor. Como eu já nasci na igreja, como eu desde pequenininho não conheci nada de fora, eu falei assim: agora eu vou ver o primeiro amor, sendo que eu não conheci nada lá de fora. Então isso eu não conseguia entender. Conforme a vida foi crescendo, me ensinando os caminhos de Jesus, na época de adolescente, na verdade na época de jovem, a minha vida começou a ter algumas mudanças. Tá? Eu fui para uma faculdade, e na faculdade existiam pessoas ali que não eram pessoas da igreja e tudo mais, e que faziam convites, para que eu estivesse indo para as festas, para as baladas, para beber, para sair com as meninas e tudo mais. E eu não ia. Mas eu não ia não é porque eu não queria ir. Eu não ia porque eu tinha um medo.
E sabe qual era o medo que eu tinha? Eu imaginava, irmãos, Deus como se fosse um ser lá sentado no seu trono, de barba branca, cabelos brancos, grandão, com um cajado na mão, olhando para as pessoas aqui na terra. Essa é a imagem que eu tinha de Deus. E ele ficava olhando para a gente e assim, desse jeito: ah, você fez isso errado, você pecou, e punia a pessoa. Ah, você fez isso errado, e punia a pessoa. E eu tinha muito medo, porque a educação que eu tive era assim, ó: ah, menino, você está fazendo bagunça, menino que faz bagunça, Jesus não gosta. Então eu imaginava assim: porque eu pequei, Jesus não me amava. Entende? Era essa a visão que eu tinha de Deus. Se eu fizesse alguma coisa errada, Deus estava zangado comigo, Deus estava bravo comigo. E é por isso que muitas vezes, quando eu cometi algum pecado, eu não ia para Jesus pedir perdão. Por quê? Porque eu pensei: ele está zangado comigo, está bravo comigo, então vou esperar ele ficar calmo para depois ir lá pedir perdão, porque vai que ele vai brigar comigo. Então essa era a visão que eu tinha de Deus. Entende? E eu não ia para essas festas porque eu imaginava: se eu for numa festa dessa, e lá aquela casa de lá de festa cai, e eu morro lá dentro, ou aquele negócio pega fogo, eu morro lá dentro, no meio do pecado, para onde eu ia quando eles voltassem? No inferno, ia morrer queimado. E eu não queria morrer queimado. Mas mesmo assim, por mais que eu tentasse fazer as coisas certas e tudo mais, não ir para essas festas, o meu coração estava lá. Eu queria estar nesses locais. E eu ficava muito triste por não ter coragem de ir. E não ter coragem de ir para as festas, de ir para as baladas, de dançar, de sair com um monte de gente e tudo mais. E eu ficava decepcionado porque eu não era uma pessoa corajosa para fazer essas coisas. E o meu coração é um coração vazio. Eu mostrava para as pessoas uma coisa, mas o meu coração era totalmente diferente. O coração não estava na igreja, não estava em Deus. Eu ia para a igreja apenas para cumprir requisitos. Por quê? Porque se eu sei que eu estou na igreja, eu imaginava assim: se eu estou na igreja, se eu vou para a igreja, eu estou salvo. Mas sabe muito bem que não é por aí. Não é pelo fato de eu estar na igreja, eu estou na igreja, quer dizer que é igual sua salvação, mas é um caminho, é um meio. Como o pastor Bruno diz, é perdido dentro da igreja. É isso que eu ia falar, irmã. E ele foi no livro dele, Conhecer Jesus é Tudo, nesse capítulo aí que eu conheci mais, que eu fui entender. Eu estava perdido dentro da igreja. E o pior perdido, não sei se existe o pior ou o melhor, mas a minha pior situação, na verdade, é aquele que acha que está salvo, aquele que acha que está dentro da igreja, porque está na igreja, devendo dízimo, guardando o sábado, vindo nos cultos, acha que está salvo, mas está com o coração vazio. Ele está dentro da igreja, mas o mundo está dentro dele. Eu era assim. Eu estava dentro da igreja, mas o mundo estava dentro do meu coração. Só o meu corpo estava na igreja, mas eu estava completamente, meu coração e minha mente estavam no mundo. Mas eu não fazia as coisas, mas o meu coração e a minha cabeça estavam lá fora. E aquele que está lá fora fazendo, pintando e bordando, aquele pelo menos sabe que está pintando e bordando, não é verdade? E aquele pelo menos acho que tem um pouco mais chance do que eu que estava ali dentro da igreja. E aí o tempo foi passando, o tempo foi indo, e minha situação espiritual ficou assim. E eu sabia que eu tinha que mudar. E eu comecei, pelas minhas próprias forças, tentar mudar. Eu comecei a ir para a igreja mais. Eu não estava indo para a igreja direito, só ia no sábado, na hora do culto. E aí eu comecei a me envolver mais nos jovens, porque assim, pelo menos se eu começar a me envolver, eu vou preencher esse vazio que está no meu coração e vou ficar mais tranquilo. Mas quanto mais eu me envolvia, irmãos, mais meu coração ficava vazio. Eu cheguei a ser eleito ancião da igreja jovem, e quando era ancião da igreja jovem, que tinha que dar orientação para os jovens, que não podia fazer aquilo outro, e eu me sentia o maior hipócrita de todos, porque eu falava: você não pode ir lá para tal lugar e para tal lugar, mas eu queria estar no mesmo lugar que eles estavam indo. E ele perguntava para eles: como é que foi lá a festa? O que vocês fizeram lá? Ai, que legal, que não sei o quê. Entende? Ou seja, meu coração não estava ali. E eu me sentia cada vez pior, um hipócrita, um homem de máscaras, que fala assim: eu sou uma coisa, mas na verdade meu coração é totalmente... Eu demonstro uma coisa, mas meu coração é totalmente outra. Vim para o Rio de Janeiro, eu morava em São Paulo na época, eu sou do Rio, mas fui para São Paulo fazer faculdade. Quando eu voltei para fazer outra faculdade, eu comecei também a mesma coisa. E quando eu fui para São Paulo uma vez visitar meus amigos, vi que eles estavam diferentes. As pessoas com quem eu convivia lá, meus amigos, eles estavam diferentes. Eles estavam falando de Jesus, eles estavam marcando reunião de oração, vigílias de oração e tudo mais. A gente saía para assistir filme na casa de uma pessoa e eles estavam indo para poder assistir, fazer uma vigília, orar. E eu falei: mas o que está acontecendo com isso? O que aconteceu com vocês? Por que vocês estão assim? E aí, irmãos, aí começaram a falar: não, porque participamos de um projeto lá, que não sei o que chama Momentos a Sós com Cristo. A gente foi lá no retiro, e lá o irmão ensinou a gente a orar. A gente participou de uma vigília, naquela vigília foi poderosa, nós clamamos a Deus o poder do Espírito Santo, todo mundo foi batizado pelo poder do Espírito Santo, e saímos de lá revigorados, e agora a gente está buscando Jesus, que agora ama Jesus, tudo diferente. As pessoas que querem fazer outras coisas erradas, agora estavam indo para a igreja para poder orar. Aí eu falei: esse negócio mudou para eles, vai mudar para mim também? Que negócio é esse?
E aí, irmãos, eu comecei a querer participar, comecei a querer entender isso daí que eles estavam vivendo. E aí eu fui convidado para participar lá no Acre, participar do projeto missionário, lá na região amazônica. E lá na região amazônica, eu conheci ali os momentos a sós com Cristo. O que é? O que a irmã está participando é um conjunto de oração, conjunto de orientações que me coloca mais próximo de Jesus, a fazer Jesus ali o seu amigo. E aí eu entendi que todo aquele vazio que estava no meu coração é porque não era preenchido a presença de Jesus. Eu sabia de Jesus, sabia que ele morreu, sabia como ele nasceu, estudava a Bíblia, sabia de todas as coisas da Bíblia de ponta cabeça, mas na verdade eu não tinha o quê? Uma amizade com Jesus. Conhecer de uma pessoa, saber sobre uma pessoa é diferente do que você realmente conhecer ela intimamente. Todo mundo aqui sabe quem foi Silvio Santos, não sabe? Um grande comediante da televisão brasileira e tudo mais. Mas quem aqui era amigo dele? Ela que era amiga dele, conhecia intimamente. Não sabia, né? Mas tudo bem. Entende? Ninguém sabia, viu? Você é a mãe dela? A avó dela, viu, avó? Você não sabia. Perdeu a oportunidade de conhecer as pessoas pessoalmente, mas ela conheceu. Ele veio aqui. Entende? Isso mostra que ela está prestando atenção, tá? Ela está desenhando ali, mas ela está prestando atenção no que eu estou falando. A gente pensa que não, mas presta atenção. Pensa que a criança está escrevendo à toa lá, baixando, mas não. Entende? As crianças prestam atenção no que a gente está falando. Obrigado, irmão. Bom, ou seja, se você for pegar e começar a ler e pesquisar sobre ele, você vai saber quem ele era, o que ele fez e tudo mais. Mas eu pergunto, você conhece ele intimamente? A mesma coisa com Jesus. Se você for pegar a Bíblia e começar a ler apenas para tirar informação, para saber quem é Jesus, qualquer um vai saber. Mas diferentemente de saber quem ele é, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, é uma coisa. Agora, conhecer ele intimamente, igual você conhece o seu marido, a sua esposa, igual você conhece intimamente o seu filho, igual você conhece a sua mãe, é totalmente diferente. Uma amizade, uma intimidade. E ali eu vi que eu só conhecia Jesus de ouvir falar, assim como eu conhecia o Silvio Santos, de ouvir falar. E agora eu aprendi que eu posso conhecer Jesus intimamente, como um amigo, um ser pessoal que está aqui ao meu lado todos os dias. E aí, irmãos, quando eu comecei a conhecer Jesus, quando eu comecei a praticar ali esse relacionamento íntimo com Jesus, as coisas começaram a mudar na minha vida. Aquelas coisas que eu falo assim, que só acontecia na Bíblia, começou a acontecer realmente na minha vida. Eu comecei a sentir a presença de Jesus ali ao meu lado, andando comigo todo o tempo. Sem perceber que eu posso conversar com Jesus, assim como eu converso com um amigo. E ali eu comecei a falar com ele, nosso Senhor Jesus, como é bom ter o Senhor aqui ao meu lado, como é bom andar com o Senhor. E ele começou a fazer parte, eu comecei a permitir que ele fizesse parte da minha vida. Interessante, irmãos, e quando a gente começa a andar com Jesus, quando começa a ter uma intimidade com ele, ele começa a se manifestar cada vez mais em nossa vida, as coisas começam a fazer mais sentido. Uma certa vez eu estava voltando da faculdade, e aí ele ia para minha casa e aí ele ia fazer um bolo de fubá. E aí eu estava no mercado para escolher ali os ingredientes e conversando com Jesus, estava falando com ele, Senhor Jesus, eu vou comprar um bolo, vou fazer um bolo, vou comprar isso. E isso lá na época, tá? Isso uns 10 anos atrás, quando eu comecei a viver essa experiência com o Senhor Jesus, eu ia comprar os ovos. E o ovo estava na promoção naquele dia, R$ 4,49 a dúzia. Tá? Naquela época, estava vendo que de ovo R$ 4,49 não, porque não tem mais. Tem, um ovo, R$ 4,49. Um ovo você consegue, a dúzia não mais. A não ser se você seja dono das galinhas aí. E aí, quando eu cheguei ali, estava R$ 4,49. Eu falei, Senhor Jesus, eu vou comprar o ovo, fazer o bolo, todo empolgado, falando com ele, o que eu ia fazer? E ali na hora, ele falou assim comigo, não compro o ovo hoje, porque amanhã ele vai estar na promoção. Eu falei, mas Senhor Jesus, como é que o ovo vai estar na promoção amanhã? Porque hoje é o dia da promoção. Não é amanhã, o ovo está na promoção. E aí eu fui, não comprei o ovo, fui para casa. No dia seguinte, eu voltei no mercado para comprar as outras coisas. Quando eu cheguei no mercado para comprar as outras coisas, e estava ali, tranquilo, ali, comprando as coisas, Jesus me lembrou. Lembra do ovo? Eu falei, nossa, Senhor Jesus, é verdade, o Senhor falou que o ovo ia estar na promoção. E eu vou lá. Quando eu cheguei, irmãos, a plaquinha de preço estava virada assim de costas. Quando eu cheguei perto, virei. A dúzia dos ovos estava custando R$ 2,99. E, irmãos, eu agarrei aquele, eu fui correndo lá para o caixa pagar lá aquilo. E quando eu cheguei no caixa, esperando a minha vez, comecei a fazer a conta. De R$ 2,99 para R$ 4,99, quanto tinha economizado. E quem é estudante, né,
vive com dinheiro contado, né, tem com dinheiro contadinho, você tem que ir, qualquer centavo é importante você economizar. Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, Jesus, o senhor fez economizar só R$1,50, podia ter feito mais. Outras coisas mais na promoção. E aí o senhor Jesus falou assim comigo, filho, não é pela economia de R$1,50, eu quero que você aprenda uma coisa. Tudo o que você for fazer na sua vida, até comprar um ovo no mercado, faça comigo. Amém. Entende, queridos? Jesus morreu naquela cruz do Calvário para se relacionar conosco. O mesmo Deus que andou com Enoque no passado, o mesmo Jesus que andou com os discípulos no passado, o mesmo Jesus que fez o Filipe, né, sair de um local e ir para outro 30 quilômetros depois, né, o anjo pegou ele e levou, não sabemos como, mas sei que ele foi de um lado, então estava do outro lado. É o mesmo Jesus que está andando conosco hoje. É o mesmo Jesus que quer se relacionar conosco hoje. O Jesus que ele morreu, mas hoje ele está vivo, ressuscitado, está no céu, e ele quer interagir e andar conosco todos os dias. Entende? E ali comecei a entender que o Senhor Jesus, ele é meu amigo, que ele está conosco todos os dias. E uma das provas mais difíceis da faculdade, eu não tinha conseguido estudar, porque tinha alguns compromissos na igreja. E aí, quando eu voltei para minha casa, no Rio de Janeiro, 9 horas da manhã na segunda-feira, a prova ia ser 1 da tarde na terça-feira, e eu ali sentado, comecei a estudar com Jesus. E é tudo que eu estudava, eu falava com Jesus. Olha só, Senhor Jesus, na professora falou que a matéria é essa, e eu conversava com Jesus. Tudo que eu estava fazendo, estudando, eu estudava com ele. Quando eu tinha dúvidas de uma coisa, perguntava para Jesus, ele ia e respondia. Ou através de um texto do livro que eu estava lendo, ou ele me pedia para acessar um site, ou ele mesmo falava para mim. E ali eu fui estudando. Quando foi 9 horas da noite, e eu não tinha estudado nem a metade da matéria. E era muita coisa ainda. Eu falei, Senhor Jesus, eu tenho que me ajudar, porque eu tenho que passar a noite toda acordado, agora estudando. Mas eu não gosto de passar a noite toda acordado, eu gosto de dormir. E aí o Senhor Jesus falou assim comigo, vai dormir. Eu falei, Senhor, obrigado, fui dormir. Quando foi 3 da manhã, ele me acordou. E aí quando ele me acordou, eu falei, nossa, o senhor acordou para a gente voltar a estudar. Não, fica comigo. Hoje na vigília eu vou explicar a vocês o que a gente faz na madrugada. E aí eu fiquei com o Senhor Jesus, quando foi 6 da manhã, voltamos a estudar novamente. Aí estudamos. Quando chegou ali, por volta de 11 da manhã, conseguimos dar uma lida na matéria inteira. Aí eu fiquei desesperado, porque uma lida só para mim dá para fazer uma prova, ainda mais para tirar 7 para ele passar. E aí eu falei, Senhor Jesus, agora estou enrascado, não vou conseguir. E naquele momento o Senhor Jesus foi colocando na minha mente vários pontos principais para fazer uma recapitulação. Quando eu cheguei na sala de aula, aquela confusão, todo mundo falando uma coisa ou outra. E eles falavam a matéria assim, qual é a resposta se a pessoa perguntar isso, qual é a resposta? Isso, eu falei, isso aqui na prova? Senhor Jesus, não estudei isso. E o outro falava outra coisa, eu falei, Senhor Jesus, ele também não estudou, não, como é que eu vou fazer a prova? Aí a professora chegou. Quando ela chegou, colocou a prova, e falou assim, olha, vocês têm 1h30 para acabar a prova, boa prova. E na hora, irmãos, quando eu virei aquela prova, tudo que eu tinha estudado com o Senhor Jesus caiu na prova, eu tirei 9,7. Sabe, andar com Jesus é maravilhoso, andar com Jesus traz alegria, são coisas maravilhosas, é uma aventura andar com Ele. Mas também não só os momentos felizes, nós andamos com Jesus. Teve uma vez, uma certa situação, que nós íamos fazer um projeto missionário lá em Tucuruí, no Pará. E ali nós estávamos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fazendo ali uma retirada, ali, um momento de oração com um grupo de pessoas, nós estávamos ali reunidos no final do ano. E dali nós tínhamos que sair, levar 16 caixas, mais 2 cadeiras, mais uma cadeira grande, móvel de odonto, mais as maletas, né, do dentista. Tipo aquelas maletas do James Bond, já viu? Aquelas todas prateadas, que tinham os instrumentais ali do dentista. E eu estava ajudando a coordenar. Quando eu cheguei, a gente fica 14 dias lá no projeto, lá em Tucuruí, lá no Pará. Quando nós chegamos ali, a coordenadora chegou e falou assim, Tiago, está aqui o dinheiro para poder custear todo o projeto, a alimentação dos profissionais, toda a alimentação, que é o projeto que faz o pagamento da alimentação de todo mundo, para comprar comida e tudo mais, os insumos para poder utilizar, porque para fazer os negócios dentistas tem que comprar os materiais, né? E ela me deu R$800. Aí eu olhei para ela e falei assim, Elisângela, mas R$800 não dá para comprar nem uma semana de comida, fora o restante das outras coisas, você sabe disso, não tem como. Mas, Tiago, foi o que Jesus mandou, então esse não usar. Se ele deve ser de vez mais, ele vai mandar o restante. Eu falei, mas não dá. Mas é o que tem. Então fomos. Irmãos, era eu, minha mãe, a Beth, a Rosa e a Juliana. 5 pessoas, cada um com suas bagagens,
eu tinha uma mala, cada uma das outras 4, né? Tinha um monte de bagagem. E aí, as 16 caixas, pão integral que a gente tinha ganhado, para poder levar para a missão, a caixa, a cadeira da odonto e as maletas. Chegamos na rodoviária de Campo Grande, eu estou fazendo de ônibus. Chegamos na rodoviária de Campo Grande, o rapaz falou assim, só pode levar 5 bagagens cada um, o restante tem que pagar excesso de bagagem. Só que ali, como tinham outras pessoas que estavam com a gente, que iam para o mesmo destino, o motorista permitiu que essas pessoas sumissem essas bagagens, então a gente distribuiu para todo mundo, não precisou de pagar. Amém. E aí fomos até Goiânia. Em Goiânia nós íamos pegar um outro ônibus. 8 horas da manhã que sairia o ônibus, chegamos lá, estamos esperando o ônibus, 8 da manhã o ônibus não chega, 8h30 da manhã o ônibus não chega, aí chega o fiscal e fala assim, olha, esse ônibus de vocês está vindo, só que ele quebrou, então ele tem que fazer um reparo para poder chegar até aqui. Quando ele falou isso, ele olhou todas as caixas, ele falou, de quem são essas caixas? Aí ele falou, somos nós, é nossa. Aí ele falou assim, tem que pagar excesso de bagagem. Aí eu falei assim, mas como é que é? Ele falou, não é por peso, é por volume. Eu falei, então, qual é o tamanho? Tinha uma caixa pequenininha, menor de todas, ele falou, essa aqui é R$80. Aí eu falei, não tem dinheiro para pagar o restante. E aí, né, jeitinho brasileiro, carioca, já o cara quis fazer uma amizade com o homem, né? Vamos lá, senhor, está indo lá fazer um projeto missionário da igreja, pessoal carente, está aí, tem que ir, não sei o quê. Aí pegou um pão integral aqui, pão integral, azeite, pão integral aí, não sei o quê, tal, o que a gente tinha, né? Fizemos amizade com o homem para ganhar um homem. E nada do ônibus chegar. Quando deu 3 horas da tarde, cadê o homem? Sumiu. Foi embora, trocou horário de serviço para ser outra pessoa. Tudo que ele tinha investido não deu certo. Você vê que o que o homem faz não adianta. O homem foi embora. E aí daqui a pouco chega um ônibus com 3 motoristas irritadíssimos. Imagina só os homens o dia inteiro arrumando ônibus quietos, mas tem que fazer uma viagem longa, cansados, irritados. Chegaram lá na hora e começaram a brigar com todo mundo, com o passageiro, com o fiscal, com todo mundo. E quando olhou pra gente com um monte de caixa, falou que eles não iam levar aquelas caixas se não tivesse pagamento do excesso de bagagem, que o ônibus estava ruim, que não dava para levar aquilo tudo. E aí a Beth tentou lá conversar com eles e eu fiquei meio que assim, sem saber o que fazer. Daqui a pouco apareceu uma pessoa da empresa, que eu não tinha visto ainda. Ele chegou com o motorista e falou assim, calma, tá tudo resolvido. Aí o motorista ficou quieto. Ele olhou para mim, o cara, vem cá. Chegou perto de mim e falou assim, vem cá, essas caixas estão levando de vocês, né? Aí eu expliquei para ele o que era, e falou assim, vamos fazer um negócio aqui. Por R$100 eu deixo você levar essas caixas todinho. Aí eu parei assim, eu falei, pensei, poxa, o cara vai querer propina para levar os negócios. E a gente fazer as coisas, tem que fazer as coisas do jeito certo. Aí eu falei para ele assim, com nota fiscal? Eu falei, não, é tudo certinho, com nota fiscal, você não vai pagar nem para mim, a gente vai lá na boca do guichê da empresa e de lá vou emitir uma nota fiscal com esse valor que você está pagando, é esse o valor que a gente vai fazer para você. E aí, irmãos, fui lá no caixa, paguei lá no caixa da empresa, a empresa foi e me deu uma nota fiscal com aquilo tudo e levou por R$100 todas as nossas excessos de bagagem. Vamos por R$700. O ônibus começa a sair, 2 horas depois, o ônibus quebra. Arruma o ônibus, o que era para a gente chegar num dia, chegamos no outro. Depois de um dia e uma noite de viagem, depois de um dia, uma noite e um dia de viagem, nós chegamos numa cidade chamada Xinguara, ali no sul do Pará, Boca da Onça. Ninguém aqui é de lá não, né? Porque tem uma vez que estava contando esse testemunho lá em Buenos Aires, na Argentina. Quando eu contei isso, no final do culto, uma menina falou assim, eu sou de lá. Eu falei, rapaz, você está longe, hein? Você veio longe, estava lá na Argentina. E aí tive uma conversa séria com ela, mas não resolveu não. Vou contar para vocês por que eu tive essa conversa séria com ela. Quando chegou em Xinguara, eu perguntei para o motorista, quanto tempo falta para chegar em Marabá? Daqui em Marabá são 200 quilômetros. Eu falei, poxa, 200 quilômetros que é 2, 3, 4 horas, tu chega lá, né? Isso era 8 horas da noite. Inocente, chegando dentro do ônibus, entrei dentro do ônibus, peguei no sono e fui dormir. Daqui a pouco só sinto assim, pá, 10 km por hora, estrada de chão, 200 km estrada de chão, todo esburacado. Então o ônibus ia 10 km por hora. Uma viagem que era para durar 2, 3 horas, durou quase 8, 9, 10 horas aí. Daqui a pouco, tá eu sentado dormindo, minha mãe do meu lado. Minha mãe me dá uma cotovelada tão grande, que dói até a costela assim. E ela, tchau, fica quieto. Eu falei, não, mãe, eu estou quieto.
estão roubando ônibus. Irmãos, eu agarrei, abri o olhinho assim, tinha um cara com um bonezinho, chinela havaiana, regatinha, com a arma na mão, todo mundo com a mão levantada, roubando todo mundo. Aí eu falei assim, vou fingir que estou dormindo, ele não vai me roubar. E eu fiquei ali. Só que não deu certo. O cara não tinha descido do ônibus ainda. Puxei o fone de ouvido, peguei meu celular, coloquei debaixo de mim e fiquei quietinho assim. Quando ele me viu, eu era o único que não estava com a mão levantada para cima. Ele veio correndo, me xingando, de tudo quanto é nome, apontou a arma na minha cara, aquela arma que dá para você ver as balas assim rodando. E o outro que estava atrás, que eu não tinha visto também, foi e colocou aqui. Então era uma arma aqui e outra aqui. E aí começaram a falar que eu era da polícia, que eles iam me matar, que eles iam me matar, que eles iam me matar. Aí eu levantei a mão e falei, calma, eu sou missionário, não tenho nada com isso, que não sei o que, pediram passar o dinheiro para eles. A minha mochila estava no meu pé com R$700 que eu tinha do projeto. E eu abaixei assim, segurei aquele dinheiro e falei, Senhor Jesus, no meu pensamento, Senhor Jesus, esse dinheiro aqui não é meu, esse dinheiro aqui é seu. Se eu entregar esse dinheiro para eles, eu não tenho como te devolver, porque eu não tenho. Mas se eu não entregar e eles descobrem que eu tenho R$700 aqui, eu vou morrer. Aí na hora eu soltei meu dinheiro, agarrei minha Bíblia, peguei a minha carteira, não está aqui, está no carro. Peguei minha carteira e entreguei para ele. Ele pegou a Bíblia, jogou longe, pegou minha carteira e levou meus R$2 que tinha na carteira e jogou longe. Brigou comigo e mandou todo mundo descer do ônibus. Nessa, eu pego a minha mochila e falo, Senhor Jesus, eu desço com a mochila, eu fico com a mochila, desço com a mochila, eu fico com a mochila. Aí Senhor Jesus leva a mochila. Quando a gente está descendo do ônibus, tinha um outro terceiro elemento lá, um outro bandido, rendendo o motorista. Eu peguei na mochila, dei para esse homem e falei assim, olha, eu não sou policial, sou missionário, não tem dinheiro, aqui está a mochila, você pode checar. Ele pegou minha mochila, desceu, colocou na porta do ônibus assim no chão. Quando eu vi, lá fora agora, fora do ônibus, o ônibus estava no meio do matagal, gente. Eu achei ser sequestrado, já tinha saído da estrada. Tinha um espaço que não dava para passar ninguém. Se tivesse um carro na frente, o carro também ia ser assaltado. Tinha nem pensar não. Estrada pequenininha, tudo cheio de mato. E quando nós estávamos ali, irmãos, aqueles homens entraram dentro do ônibus, fizeram a limpa na parte de cima. Lembra que eu falei que eu tinha umas malas tipo do James Bond, prateada? Quando a gente foi pegar o ônibus lá em Goiânia, que preciso contar para vocês, eu ia levar essas malas comigo em cima, porque eu fiquei com medo de levar no bagageiro, e como esse ônibus que vai parando de cidade em cidade, acaba podendo extraviar, e aquele momento era caro, era R$5.000 na mala daquela, com o material todo que estava ali dentro, e eu não tinha dinheiro, e ele levava sempre comigo, porque comigo está ali comigo, eu estou vendo. E o motorista não deixou levar em cima, ele brigou comigo e falou que aquilo era radioativo. Não é radioativo, é aquelas maquininhas de dente, não era disso. E ele brigou e falou que ia levar embaixo, senão ele não ia sair com ônibus. E aí depois de muita discussão ali, ele acabou levando embaixo. Então aqueles homens, eles roubaram tudo que estava em cima do ônibus. Levaram o celular, roubaram o nosso pão, roubaram o chinelo, roubaram pasta de dente, roubaram mochila. Tinha um senhor que era cadeirante, levantaram o senhor que era cadeirante, fizeram a limpa no senhor cadeirante, fizeram tudo. E quando eles estavam lá dentro, fazendo a limpa do ônibus, nós estávamos lá fora. E todo mundo estava ali espalhado. E nós que estávamos, nós 5 ali, estava todo mundo juntinho, um com o outro. O céu estava estrelado, o céu estava lindo. E naquela madrugada, naquela noite, nós sentimos a presença de Jesus. A paz de Jesus foi tão grande que nós ali começamos a cantar naquele local. E nós cantamos que nosso Deus é soberano, Ele reina desde a fundação do mundo. Foi Ele quem criou os luminares, Ele que fez as estrelas, Ele que fez o ser humano, Ele que fez tudo está sob o poder dEle. A gente começou a cantar. Aqueles outras pessoas que estavam ali fora também, começou a se juntar perto da gente. Viu que a gente estava ali cantando, ficou perto da gente. Gente, o que está acontecendo? Não fica tranquilo, Jesus está aqui com a gente, não acontece nada com a gente, Deus está aqui conosco. Aqueles homens foram, revistou todo mundo. Um daqueles pegaram a mochila, abriu a mochila, fechou a mochila e deixou do jeito que ela estava, não mexeu nem um centavo. Pegamos o ônibus e fomos. Chegamos em Marabá de manhã. Tínhamos que pegar agora uma van, um micro-ônibus, que é de Marabá até Tucuruí, mais 5 horas de viagem. E essas vans não tem bagageiro, só existe uma na linha toda, naquela época, que tinha bagageiro, que mesmo assim era pequena. E essa só sai no final do dia, para
Tucuruí. Chega em Tucuruí de manhã e volta de manhã para Marabá, porque a viagem é longa. Então o horário dela sair de Marabá era só à noite. Só que na noite anterior a Savan tinha quebrado e foi para o concerto e agora só poderia sair de manhã, no horário que nós tínhamos chegado. Quando nós chegamos lá, o cara da van, bravo também, falou que não ia levar as nossas coisas, porque ocupava muito espaço, deixava a van dele pesada e tudo mais. Nesse momento chegou uma fiscal, olhou para ele e falou assim: calma, está tudo resolvido. Chegou para a gente e falou assim: eu vou cobrar uma passagem de vocês para vocês levarem todos os materiais aí de vocês, R$50, para levar aquelas 16 caixas para a nossa bagagem. Irmãos, só as caixas ocuparam não só os bagageiros, mas pelo menos uns 4 a 6 bancos atrás. Ou seja, o homem não perdeu, o homem perdeu uns R$200, então 4 passageiros ali não pôs então só por causa das malas, pagamos só uma passagem. Quando nós chegamos lá em Tucuruí, numa das noites, depois chegou todo mundo do projeto, estávamos lá numa madrugada, eu cheguei, estava todo mundo orando, eu cheguei para a coordenadora geral e falei: Elisângela, acabou o dinheiro, nós não temos dinheiro, amanhã de manhã não tem dinheiro para comprar comida, para o pessoal tomar café da manhã, não tem nada. E aí ela chegou para mim e falou assim: Tiago, mas eu também não tenho dinheiro. Eu falei: mas o que nós vamos fazer? Como é que não dá comida para todo mundo, para os profissionais? Ela: vamos orar, se Deus mandou a gente vir para cá, a gente tem que orar, e Deus vai mandar. Eu falei: tá bom, então vamos lá orar. Quando chegou logo 6 de manhã, ela veio atrás de mim, toda feliz: Tiago, olha aqui a mensagem que eu recebi. Ela foi e mostrou a mensagem de um empresário de São Paulo que falou assim: Elisângela, eu estava orando e Deus tocou no meu coração que eu tinha que mandar esse valor para você, para poder auxiliar aí no projeto. E aí ele foi e mandou um comprovante, R$3.000, que foi o suficiente para bancar os 14 dias do projeto. Quando eu fui lá, estava fazendo essa mesma semana de oração numa das igrejas. E nessas igrejas, quando eu estava lá fazendo a semana de oração, um menino, 2 jovens que me chamaram a atenção, um rapaz chegou na igreja e sentou lá no fundo. Ele falou que já não estava indo para a igreja, já tinha largado a igreja, era um ex-adventista, praticamente estava saindo, só não tinha sido excluído ainda, mas estava vivendo fora. Ele ficou sabendo que tinha programação, convidaram, ele foi lá e assistiu. E aí, quando dei aquela orientação para ir lá, vai lá orar, sempre se agradecer e tudo mais, ele achou interessante, começou a participar. Quando chegou no final, ele falou assim: olha, eu já não consigo mais ficar apenas 5, 10 minutos, eu passo o dia inteiro conversando com Jesus e eu quero agora voltar para a igreja, eu quero me batizar, eu quero ficar aqui. No outro dia, tinha uma menina lá que estava lá sentada, uma jovem, ela chegou na frente, testemunha, e falou assim: vô, eu estava dando dia para o senhor morrer, para poder sair da igreja, eu estava na igreja por causa do senhor, eu já estava fazendo isso, lá, contou lá para o avô dela. Mas a partir dessa semana eu conheci Jesus, eu sei que eu tenho que estar na igreja por causa do Senhor, eu tenho que estar na igreja por causa do que Jesus fez na minha vida. E eu agora vou mudar a minha vida, agora eu quero ficar na igreja, eu quero fazer isso. Eu estou chorando, me perguntando para Deus, sabe? Deus, irmãos, Ele atua na nossa vida. Um dia eu estava sentado em casa, foi quando eu li, o Senhor Jesus pediu para eu meditar nesse capítulo aqui, junto que eu li com vocês, 1 Coríntios capítulo 13. E quando eu li 1 Coríntios capítulo 13, o Senhor Jesus falou assim comigo: Tiago, agora você lê novamente esse mesmo capítulo, e agora você substitua a palavra amor pelo seu verdadeiro significado. E aí, irmãos, eu fiquei pensando, o verdadeiro significado da palavra amor. Lembrei da musiquinha que eu cantava lá na igreja, quando eu era pequenininha, que fala 3 palavrinhas só: Deus é amor, Deus é amor. Você conhece, né? Deus é amor. Jesus é Deus. Então Jesus é amor. Leia novamente esse texto comigo. Ainda que eu fale, 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver Jesus, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver Jesus, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver Jesus, nada disso me aproveitará. Jesus é paciente, é benigno, Jesus não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz convenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus jamais acaba. Mas havendo profecias aparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino.
Porque agora vemos como espírito escuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte e conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, tu conhece a fé, a esperança de Jesus. Este texto, porém, maior é Jesus. Um dos textos que eu mais temia na Bíblia na minha infância. Lembra que eu falei que eu tinha medo de Deus? Aqui eu pretendo te contar os detalhes. É aquele texto que Jesus, quando vai chegar na terra, na sua vinda, eu imaginava a cena dessa seguinte maneira, irmãos. Jesus voltando com poder e grande glória, todo mundo ali esperando Jesus voltar, todo mundo vendo Jesus voltar. E ali estava eu parado, olhando Jesus voltar, com os olhos arregalados, Jesus vindo. E Jesus agora pegando um por um e subindo, cada um subindo, e eu ali ficando. Jesus olhava para mim e falou: mas Jesus, eu estou aqui. E aí ele olhando para mim assim: eu aqui. Quem é você? Não, senhor, lembra de mim? Não, senhor Jesus, eu estava lá na igreja. Eu fui ancião de igreja. Eu era diretor de jovens. Está vendo aquele que está subindo ali, senhor Jesus? Eu dei subir para ele. Aquele lá, senhor Jesus, eu devolvi o dízimo. Eu devolvi a oferta. Eu fazia tudo direitinho, Jesus. Eu não ia na balada quando eles me chamaram. Não, senhor Jesus. Eu nunca bebi, senhor Jesus. E aí Jesus olhando para mim e falando assim: mas eu não te conheço. Não tem essa passagem? Mas eu não fiz isso no teu nome, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Não te conheço. Aquilo machucava no coração. E quando Jesus falou isso para mim, irmãos: filho, você fez tudo, mas você não me tinha. Não adianta você ser um cristão se você não tem amizade comigo. Se você não fizer tudo o que você tinha para fazer, mas se você não me tiver, nada disso serve. Você pode ser o que você quiser, você pode falar a língua dos anjos, dos homens, você pode distribuir teus bens, você pode ser missionário, você pode ser uma pessoa ativa, mas se não tiver Jesus, nada disso adianta. Nada disso vai adiantar. É Jesus, irmãos, que preenche o vazio do nosso coração. É Jesus que tem que nos mover a guardar o sábado. É Jesus que tem que nos mover a ajudar as outras pessoas. É Jesus que tem que nos mover a vir à igreja. É Ele. Se nós não tivermos uma íntima amizade com Jesus, irmãos, nada disso adiantaria, é fútil. Como falou o pastor Bulhão, conhecer Jesus é tudo. É tudo por quê? Porque Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode fazer com que a gente produza os bons frutos que devemos produzir. Ele é o único que pode fazer com que nós venhamos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Entende? É Ele que tem que nos mover. Um dia eu estava andando para a faculdade lá no Rio de Janeiro, ali em Caxias, tem muito drogado, muita gente que fica jogado na rua, parecendo morto-vivo, que fica lá jogado no chão, destroçados pelo crack. E aí você chega até passa, desvia, porque o cheiro, que não tomar banho por dias, é horrível. Sabe, unhas grandes, cabelos mal pintados, cabelos todos duros ali, um odor horrível, e dormindo no chão, debaixo de um sol quente, sem roupa ainda, não tem roupa, não tem higiene, não tem nada. E eu estava andando aqui ali, conversando com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus chegou para mim e falou assim: filho, tu sabe por que eu tenho tanta pressa em derramar meu Santo Espírito? E aí eu olhando para aquele jovem, o Senhor Jesus colocou no meu coração um amor tão grande, mas tão grande que não tem como explicar. E olhando para aquele jovem ali, aquele pessoa que estava deitado, o Senhor Jesus falou assim: sabe por quê, filho? Porque eu tenho tanta pressa em derramar meu Santo Espírito. Eu falei: não, Senhor, porque eu não aguento mais ver meus filhos sofrendo como eles estão sofrendo. Sabe, querido, Jesus, Ele quer voltar. Ele tem pressa em voltar, mas sabe por que Ele não voltou? Porque nós ainda estamos vivendo na mornidão espiritual de Laodiceia. E o que Jesus mais deseja é tirarmos dessa situação, tornarmos os cristãos quentes, permitir que abramos nosso coração para que Ele entre e faça a transformação que nós precisamos de ter para derramar o poder do Espírito Santo. Você já teve um sonho que não pode realizar? Sabe aquele sonho que já passou? Por exemplo, aquela pessoa que queria ser jogador de futebol, hoje devido à idade, mas não pode ser mais jogador de futebol, porque já passou da idade profissional. E não pode mais realizar esse sonho. Deus, Ele também tem um sonho. Sabia? Deus, Ele tem um sonho. Só que por mais que Ele tenha todo o poder do mundo, por mais que Ele seja Deus, infelizmente Ele não vai poder realizar esse sonho. Sabe qual é o sonho de Deus? É salvar todo
o ser humano. Jesus não queria vir a essa terra e ter que eliminar nenhum ser humano, irmãos. Vai ser a maior dor para Jesus ter que eliminar o pecado deste mundo e, junto com o pecado, muitos seres humanos irem com ele. Jesus, ele não está lá sentado no céu com um cajado na mão, batendo na cabeça das pessoas, sabendo se fez coisa certa ou coisa errada. Jesus está andando de um lado para o outro no céu, fazendo de tudo para poder salvar a mim e a você. De tudo ele está fazendo, ele não voltou, ele está fazendo de tudo para salvar a mim e a você. E você acha que Jesus não chora? Na Bíblia fala que quando Jesus voltar, ele vai enxugar o quê? Toda a lágrima dos nossos olhos. E eu pergunto a você, quem é que está enxugando as lágrimas de Jesus hoje? Quer você enxugar as lágrimas de Jesus? Falar assim, Jesus, por mim o Senhor não vai precisar de chorar, porque eu quero entregar minha vida em tuas mãos. Eu quero chegar naquele dia e o Senhor falar assim, vinde bendisto meu Pai, tu não imploramos está guardado desde a fundação do mundo. Que nós vamos entregar nossa vida nas mãos de Jesus a cada dia, para Ele fazer a obra que Ele precisa de fazer. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Pastor Tiago, pela história, na igreja, ok, queridos? Às 3 horas e às 2 da manhã, a nossa vigília, lá no colégio também, todos são convidados a participar ali conosco. Hein? Convido a ficar em pé para fazermos uma oração. Oremos. Pai, estamos aqui diante de Ti, Pai, a Tua igreja. Somos, ó Pai, Teus filhos, comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus e amado na cruz do Calvário. Graças somos porque o Senhor não nos abandonou. O Teu Santo Espírito está aqui em nosso meio, tocando nosso coração para voltarmos cada vez mais a Ti, ó Pai. Amém. Ajude-nos, Senhor, a estreitar nosso relacionamento com Cristo Jesus, o nosso Salvador. A estarmos, ó Pai, em pé naquele dia para receber das mãos de Cristo Jesus a coroa da vida eterna, Pai. Não permita, Senhor Deus, que nenhum dos que estão aqui, ó Pai, pereça, mas que, ó Pai, aumente, ó Pai, o número de pessoas aqui, ó Pai, nesta igreja, que esse bairro, essa cidade, ó Pai, seja totalmente conquistado para o Teu santo reino, Pai. Amém. Continue conosco nesse dia, são bênçãos que te pedimos pelos méritos de Jesus. Amém.